Graça e paz, meus irmãos. Esta é mais uma edição da Escola Bíblica Online da Igreja Batista em Aldeia, que fica no município de Camaragibe, no estado de Pernambuco. Nós estamos estudando o livro de Tiago. Esta carta de Tiago foi dirigida à Igreja de Cristo. E se você é um cristão, se você nasceu de novo, aceitou Jesus no seu coração, essa carta é destinada a você. Nós estamos estudando o capítulo 4. Então eu quero que você pause o vídeo nesse momento, procure sua Bíblia, leia o capítulo 4, os versículos de 1 a 11, que será o nosso texto básico. Agora que você já leu o texto, já sabe do que nós iremos tratar, eu quero fazer uma pergunta a você. Você já esteve envolvido em alguma briga? Na escola, na faculdade, no trabalho, ou mesmo na comunidade da qual você faz parte, da comunidade religiosa da qual você faz parte? Se você faz parte da maioria dos seres humanos, a sua resposta certamente será sim. E se a sua resposta é sim, eu quero fazer uma outra pergunta. Você lembra qual foi a razão pela qual você se envolveu nessa briga? Por que você brigou? Não precisa me responder. Brigas e discussões. Esse é o tema que Tiago vai tratar nesse capítulo. E será esse o nosso estudo de hoje. Brigas e discussões. A origem, os fatores, como evitar, a trajetória, as brigas nas quais algumas vezes nos envolvemos. Então nós vamos começar do começo, a origem das brigas. Vamos começar então no versículo 1 do capítulo 4, que diz o seguinte: de onde vêm as brigas e discussões em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Então, segundo Tiago, a briga tem origem dentro de nós. Essa resposta coincidiu com a sua quando eu perguntei por que você esteve envolvido numa briga? Quais foram as razões da sua última briga? Acredito que não. Na verdade, 99% das pessoas, quando procuram descobrir as razões, o porquê uma briga começou, elas sempre encontram no outro a resposta. Se você tem filhos pequenos e escuta o barulho de uma briga no quarto, e você se dirige a eles e pergunta: por que vocês estão brigando? Imagina qual vai ser a resposta. Um vai dizer: a culpa foi dele, e o outro vai dizer a mesma coisa. Mas essa não é uma atitude somente das crianças, dos pequenos ou dos adolescentes. É uma atitude do ser humano. Todos nós temos a tendência de colocar a culpa no que a outra pessoa fez. Então, como vocês podem ver, Tiago está dizendo que a briga começa dentro de cada um. Isso que Tiago diz, aprendeu com Jesus. Veja o que está escrito lá no livro de Mateus. Deixa eu ler para vocês. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, verso 19, Jesus declara o seguinte: do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Qual é a grande dificuldade em entendermos o que Tiago está dizendo e o que Jesus já havia dito antes de Tiago? É que nós passamos a vida toda estudando coisas que não dizem respeito a nós mesmos. Nós aprendemos biologia, matemática, história, geografia, mas em nenhuma das escolas pelas quais eu passei, por exemplo, não sei vocês, alguém me deu uma matéria chamada autoconhecimento. Como me conhecer? Como saber sobre os meus sentimentos? Então isso dificulta o nosso entendimento disso que Tiago e de Jesus estão falando. E aí deixamos de dar importância a algo como saber que essas brigas, as confusões, as discussões começam dentro de nós. Mas um homem, segundo o coração de Deus, chamado Davi, ele sabia muito bem sobre isso e ele dava muita importância a esse fato. Veja o que ele diz no último versículo do Salmo 139. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E veja essa parte agora. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Então o salmista, ele sabia muito bem
que ele precisava se autoconhecer. Ele sabia muito bem que era importante o conhecimento daquilo que estava no seu interior. E que Deus era aquele que iria mostrar a ele aquilo que precisava ser mudado. Quem conheceu muito bem isso e aprendeu certamente com o pai foi o rei Salomão. Veja o que foi que Salomão disse lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Ele diz o seguinte: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Igualmente aqui vemos que é importante saber o que está dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Porque é o que está lá dentro que vai nos conduzir às questões lá fora. Isso, o que está dentro do nosso coração é que vai fazer diferença naquilo que acontece ao nosso redor. Temos a tendência de acreditar que o culpado das nossas brigas, o culpado das brigas nas quais nos envolvemos, está na outra pessoa. Mas Tiago está dizendo que é dentro de nós. É bem verdade que muitas vezes nós agimos tomados por uma reação. Uma pessoa nos agride e nós reagimos àquilo de forma também agressiva. Nesse sentido, é bom lembrar que uma reação é também uma ação. E como uma ação, nós devemos lembrar de ter atitude de acordo com aquilo que o nosso mestre ensina. E o que foi que Jesus disse? Jesus disse: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Eu sei que isso parece difícil algumas vezes, mas pense da seguinte forma: reagir é também lançar uma semente. E se uma pessoa está lançando uma semente de insulto sobre você e você responde agressivamente, você também está lançando uma semente de insulto sobre essa pessoa. E uma semente é o quê? Aquilo que eu planto, eu vou o quê? Eu vou colher. Então, se você, na sua reação, planta uma semente agressiva, certamente você vai colher uma agressividade, uma violência, uma briga, seja ela pequena, grande, mas é isso que você vai colher. Agora que você já sabe que as brigas começam dentro de nós, vamos fazer o seguinte: presta atenção mais no seu interior, busca se conhecer, procura descobrir qual a razão das suas reações, procura descobrir por que seus sentimentos afloram, às vezes com tanta facilidade. Busque o autoconhecimento, siga a máxima: examine-se o homem a si mesmo. Se precisar, procura um psicólogo para te ajudar. Mas, acima de tudo, peça a Deus. Ele vai lhe mostrar dentro de você aquilo que você precisa melhorar. Então, vamos passar para o segundo ponto do nosso estudo. Saber quais são os fatores que contribuem para as brigas. E a gente vai encontrar a resposta para isso no segundo versículo do capítulo que estamos lendo. Vamos ler? Diz o seguinte: acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Quero destacar o termo, nessa expressão de Tiago, prazeres que guerreiam. Como é isso? Como é que os prazeres guerreiam? Já parou para pensar? Primeiro você tem que pensar o que é o prazer. O que significa o prazer? O prazer é a satisfação de um desejo. É aquela sensação agradável de ter um desejo satisfeito. Nós sentimos fome, vamos comer, nos sentimos satisfeitos. Isso nos dá prazer. O problema começa quando queremos satisfazer os nossos desejos a qualquer custo. É aquilo que está sendo chamado e que é chamado de hedonismo. É a busca pelo prazer a qualquer custo. Mas você pode achar que isso não acontece com você. Afinal de contas, você não busca prazer a qualquer custo. Mas eu vou mostrar nesse mesmo versículo como é que isso acontece. Eu vou repetir o versículo 2. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. É quando Tiago vai continuar explicando essa guerra de prazeres que dá origem às brigas. Então, eu quero que vocês pensem, olhem para esse texto bíblico, se você estiver com a sua Bíblia vai ser mais fácil, e registre, marque quais das palavras que estão nesse texto representam um desejo. Eu diria, querem e invejam. Concordam comigo? Claro, esse é o que representa o desejo. Agora,
quais palavras nesse texto representam uma briga. Olhe para o texto. Matam, lutam e fazem guerras. Não é isso? Essas três palavras representam uma briga. Agora, leiam de novo o versículo e respondam por que as pessoas matam, lutam e fazem guerras. Qual é a razão? A razão é o desejo não satisfeito. Ela não tem aquilo que ela deseja e então o que ela faz? Ela mata, ela luta, ela vai atrás. Numa palavra bem simples, Tiago está dizendo o seguinte, meus irmãos. Vocês desejam e porque não têm, vocês invejam. E porque não conseguem, vocês partem para a briga. É assim. Você pode achar que isso não acontece com você. Mas eu vou mostrar para você que isso acontece com todos nós. Vamos lá? Deixa eu mostrar para você o que diz lá em Provérbios, no capítulo 13, verso 12. Diz o seguinte: a esperança que se retarda deixa o coração doente. Em outra versão diz, um sonho que nunca se torna realidade acaba enchendo o coração de tristeza. Veja bem, um sonho é um desejo, não é? Quando nós não temos os nossos desejos, nosso sonho alcançados, a Bíblia diz que nós ficamos doentes, nós nos entristecemos, nós nos magoamos, ficamos acabrunhados e algumas vezes nos enraivecemos. Então nós podemos perceber que um dos fatores para que a briga aconteça é exatamente desejos não atendidos. Mas eu quero que você entenda o seguinte, desejar não é problema. E às vezes o desejo não atendido também não é o problema. Todos nós desejamos, todos nós queremos algo, queremos ser amados, todos nós desejamos ser respeitados, todos nós desejamos ter uma boa casa, um bom carro e não há mal nenhum nisso, certo? Porém, nós devemos ter cuidado com o desejo quando ele não é atendido. Precisamos aprender a lidar com a frustração de um desejo não atendido. Isso é uma grande lição aqui. Uma outra coisa que é interessante a gente destacar é que, algumas vezes, a briga, ela se manifesta através do silêncio. O desejo não atendido, que causa um sentimento dentro de nós, muitas vezes nós expressamos isso com o silêncio. Quero dizer que o silêncio também é uma forma de brigar. Mas Tiago fala ainda de um segundo fator que contribui para que as brigas aconteçam. E ele se refere ao versículo 6 a 10. Vamos acompanhar aqui no texto bíblico. Diz o seguinte: portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitável, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que é que Tiago está dizendo aqui que a gente pode concluir que é um fator para contribuir para que a briga aconteça? Vocês podem imaginar? Comecem por essa frase: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Reconheçam as vossas misérias, chorem de tristeza. Tiago está aqui falando a respeito do orgulho. Quando você deseja algo e esse desejo não é satisfeito, o seu orgulho faz com que você creia, viva como se esse desejo fosse um direito seu. E quando você acredita assim, você parte para exigir do outro esse desejo. Isso vai ficar mais claro quando a gente estudar o terceiro ponto, que é a trajetória da briga. Agora vamos passar ao terceiro ponto do nosso estudo, quando nós iremos falar sobre a trajetória das brigas. E essa trajetória, ela tem 4 etapas. Tiago não fala, não cita essas 4 etapas, mas eu encontrei um livro muito bom que trata sobre o tema, e eu vou dizer aqui a vocês qual é. Os conflitos no lar e as escolhas do pacificador, que tem a autoria de Ken Sande e Tom Raab, e foi publicado pela editora Nutra. Então,
A trajetória da briga é a seguinte: começa com o desejo, que é a primeira etapa. Nós já falamos sobre isso, não há qualquer mal em desejar, todos nós temos desejo e é salutar que assim seja. Então passamos para a segunda etapa, que é quando o nosso desejo se torna pervertido pelo orgulho. Nessa fase, frases do tipo eu mereço, eu preciso, tornam-se uma realidade em nossa mente. É comum, num dia de trabalho cansado, nós chegarmos em casa e dizer que merece e que precisa de um bom descanso. Isso não há nada demais. A dificuldade se encontra porque, nessa fase, nós começamos a dividir as pessoas entre aquelas que irão atender às nossas expectativas e aquelas que não irão satisfazer os nossos desejos. E então vemos a terceira etapa, a etapa do julgamento. Como nós estamos vendo a realidade ao nosso redor, através da lente de um desejo pervertido, que já está pervertido pelo orgulho, o que acontece? As nossas expectativas com relação às pessoas, ela muda. E passamos então a julgá-la. Aquelas pessoas que vão atender às nossas necessidades, aliás, ao nosso desejo, elas são consideradas como boa e elas são bem tratadas. E aquelas pessoas que não satisfazem os nossos desejos, nós as julgamos como não merecedoras, inclusive da nossa atenção, do nosso carinho, da nossa gentileza. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Supondo que uma pessoa tem o desejo de ser lembrada no dia do seu aniversário. É um desejo natural. Muitas pessoas pensam assim, muitas pessoas querem ser lembradas no dia do seu aniversário. Mas elas começam a perverter esse desejo quando elas começam a dizer: eu mereço ser lembrada no dia do meu aniversário. Eu mereço receber pelo menos um presentinho no dia do meu aniversário. Esse desejo passa a ser uma expectativa, passa a ser uma necessidade, que muitas vezes não é satisfeito. O que acontece? No dia do aniversário, as pessoas mais próximas dela nem lembraram, nem lhe deram pelo menos um parabéns. Aquele desejo que ela tinha, aquela expectativa, aquela necessidade que ela acreditava ser real, não foi atendida. O seu sentimento vai ser um sentimento de frustração, de tristeza. Ela vai julgar as pessoas da seguinte forma: essas pessoas não me amam, essas pessoas não satisfazem os meus desejos, essas pessoas só querem me explorar, eu faço tudo por elas e elas não fazem nada por mim, nem ao menos um presentinho no meu aniversário, nem ao menos um parabéns. Isso é um julgamento daquelas pessoas. E aí passamos então para a quarta etapa, que é a etapa do castigo. Mas antes de falar da quarta etapa, eu quero lembrar a vocês um versículo que Tiago fala e que eu acredito faz muito sentido nesse momento da terceira etapa, que é o versículo 11. Tiago diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. É a etapa do julgamento. As pessoas começam a julgar as outras, entre aquelas que satisfazem o seu desejo e as outras que não satisfazem. Aquelas que não satisfazem, elas serão julgadas como boas, como pessoas que sabem amar. Tiago está dizendo que nós não devemos julgar. Até esse momento, a briga ela ainda está no interior da pessoa. A partir daí, passa para a etapa do castigo. Ora, se eu julguei que aquela pessoa não é merecedora do meu amor, que aquela pessoa não me ama, que aquela pessoa não é uma pessoa que está disposta a satisfazer o meu desejo, um desejo que já estava pervertido pelo orgulho, o que é que vai acontecer? Eu vou passar a atacar essa pessoa. Palavra forte, atacar, mas é bom lembrar o que nós já dissemos. O ataque pode ser de forma ativa ou de forma passiva. Às vezes tem pessoas que, quando se sentem frustradas por não ver o seu desejo satisfeito, o que elas vão fazer? Elas vão partir para agredir as pessoas, às vezes até com violência, com vias de fato. Outras vão fazer o quê? Vão silenciar. E aí é aquele ataque passivo. Elas vão tratar aquelas pessoas de forma silenciosa, mas aquela pessoa vai ter o sentimento de rejeição, mesmo quando a gente não diga. E aí, nesse momento, a confusão já está pronta. Então, por isso que a briga, ela sai de dentro e se manifesta exatamente nesse momento, da etapa do castigo.
Vamos então partir para o quarto ponto do nosso estudo. Como pôr fim às brigas. Quais são as instruções que Tiago nos deixa para que evitemos tantas brigas? Bem, quando nós conhecemos a origem de algo, quando nós conhecemos os fatores que contribuem para que esse algo aconteça, nós poderemos então compreender como evitar esse algo. Vocês concordam? Bem, se você já conhece a origem das brigas, se você sabe que ela começa dentro de você, qual é a instrução que Tiago está dando aqui para que você evite a briga? Você deve se autoconhecer. Busque o autoconhecimento. Então essa é a primeira instrução. Não é algo fácil, não é algo que acontece de uma hora para outra. É possível que você até deva buscar um psicólogo para lhe ajudar nessa tarefa. Mas cumpra essa máxima, examine-se o homem a si mesmo. Busque se conhecer. Faça como Davi. Peça ao Senhor, Senhor, mostra o que está dentro de mim, que eu possa mudar. Procure descobrir por que você sente alguma coisa, por que você sente raiva, por que você sente tristeza, por que você sente medo. Isso vai ajudar você a evitar brigas. Então busque o autoconhecimento. Essa é a primeira instrução de Tiago. Agora, se você sabe quais são os fatores que contribuem para que uma briga aconteça, e quero lembrar que são os desejos não atendidos e o orgulho, aqui estão duas instruções de Tiago. A primeira é: preste atenção no que você está desejando. Você realmente merece? Você realmente precisa disso que você tanto deseja? É algo a se pensar. Procure ver se esse desejo está de acordo com aquilo que Deus já liberou para você através de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Então, certamente, os desejos de Deus para a sua vida são melhores do que os seus próprios desejos. Então, avalie o seu desejo. Essa é mais uma instrução de Tiago. Tem uma terceira instrução. Se você já sabe que o seu desejo não atendido causa em você um descontentamento, tem uma instrução aqui. Aprenda a lidar com as frustrações dos desejos não atendidos. Como eu posso lidar com as frustrações? Peça força ao Senhor. O Senhor vai lhe orientar a como lidar com as frustrações, porque nem sempre vamos ter os nossos desejos atendidos. Uma terceira instrução aqui é que Tiago vai dizer a respeito do orgulho. Se você sabe que o orgulho pode perverter o seu desejo, então procure ser mais humilde. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele a seu tempo vos exaltará. É isso que a palavra diz. É isso que Tiago orienta. Busque a humildade. Eu ainda quero destacar mais uma instrução de Tiago, que está no versículo 2, que diz o seguinte: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Vejam, se Tiago estava falando sobre brigas, se é o início desse capítulo, Tiago diz de onde vêm as brigas, esse versículo não se aplica apenas à nossa relação com Deus. Muitas vezes nós destacamos esse versículo e colocamos somente na nossa relação com Deus. Se você não sabe pedir a Deus, você não recebe. Mas você já parou para aplicar esse versículo na sua relação com o outro? Com as pessoas que estão ao seu redor? Ora, se Tiago estava falando de briga, certamente esse texto, essa questão, esse ponto que ele cita aqui, não está se referindo apenas à nossa relação com Deus. Nós devemos aplicá-la à nossa relação com o próximo. E aí eu lhe pergunto, você sabe como pedir aquilo que você deseja às outras pessoas? Há um livro chamado Comunicação Não Violenta, que sugere que as razões das nossas brigas, as razões das brigas e guerras entre os seres humanos se dá porque o homem não tem a sua necessidade atendida. Depois que eu li o livro de Tiago, esse texto que eu estudei bem, esse texto de Tiago, eu diria que no lugar de nossas necessidades, eu colocaria os nossos desejos. O autor sugere que
o sentimento de frustração que nós temos por não termos nossos desejos atendidos é o que nos impulsiona a brigar com o outro. E a razão disso é exatamente porque não sabemos expressar da forma correta, não sabemos pedir da forma correta aquilo que desejamos. E aí ele diz que nos comunicamos mal. É exatamente o que Tiago está dizendo. Vocês não têm o que querem porque vocês não sabem pedir, não sabem como apresentar, não sabem como colocar para a outra pessoa aquilo que você deseja. E ele dá um exemplo. Se você ficar zangado ou zangada porque seu filho não arrumou o quarto, em vez de julgá-lo, chamando-o de preguiçoso, você deve expressar o seu desejo para o seu filho de ver o quarto arrumado e pedir que ele arrume. Essa é a melhor forma que ele encontra ele acredita, esse autor acredita, que vai evitar brigas. É expressar o desejo da forma adequada, sem julgar a atitude de outro. É um pouco parecido com o que Tiago está falando aqui. Mas eu vejo uma falha aqui que precisa ser corrigido. Nem sempre teremos os nossos desejos atendidos, mesmo quando pedimos da forma correta. Então, eu volto a dizer, é preciso aprender a lidar com as frustrações. É preciso aprender a lidar com aquele desejo que não foi atendido, mesmo quando pedimos. Você sabe que nem sempre Deus atende os nossos desejos. Então, eu tenho que aprender a lidar com essa frustração na minha vida e continuar vivendo a despeito dela. Nós estamos caminhando para o fim, por isso eu quero concluir falando sobre o pedido. O que pedir? Lá em Salmos 37, versículo 5, eu vou ler na versão NVT, diz o seguinte: busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Veja que coisa linda. O Senhor está pronto a conceder a você aquilo que você deseja. Mesmo que pareça ser algo sem importância, mesmo que pareça aos olhos do mundo, aos olhos das outras pessoas, algo dispensável. Mas o Senhor quer atender. Porém, o salmista diz o seguinte: busque no Senhor a sua alegria. Quando nós depositamos no Senhor a nossa alegria, com certeza nós seremos pessoas gratas. A gratidão é algo que agrada ao Senhor. Em outros versículos diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Em outra versão, né? Então, agradar ao Senhor, uma forma de agradar ao Senhor é ser grato. Sabe de uma coisa? A gratidão vai fazer com que você observe no insulto de outra pessoa para com a sua vida uma semente de crescimento. A pessoa vai insultar você e você vai ver no insulto uma oportunidade para crescer. E aí você vai dizer assim: obrigada, Senhor, obrigada por essa oportunidade para crescer. E você vai continuar sendo grato. E o Senhor vai olhar para dentro do seu coração e vai satisfazer o seu desejo. Amém? Essa foi mais uma edição da Escola Bíblica Online. Meu desejo é que aprendamos a pôr isso em prática. Não é algo tão simples, é algo que leva tempo, porém nós temos ao Senhor para nos ajudar a evitarmos, a diminuir as brigas nas nossas vidas. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém! Amém.